O mundo pode ser um lugar muito estranho se você deixar. Muitas vezes, nós fechamos os olhos para o que está bem na nossa frente, porque não estamos preparados para uma coisa que vai além da realidade, que transcende o que conhecemos como normal. É por isso que a história que eu vou te contar hoje, do tal Cabeça de Sirene, pode soar fantástica demais, um pouco fora do normal. Mas aqueles que tiverem um olhar mais atento vão perceber que é muito mais do que isso. Aqui é o Bira. Sejam bem-vindos à Sexta do Medo. Durante as férias, uma mulher e o marido decidiram dar uma olhada nos cemitérios que eles acabaram encontrando no meio do caminho. O motivo para isso eu não consegui achar uma resposta concreta. Ao que parece, era uma atividade muito comum para o casal. Foi então que, quando a mulher menos esperava, ela viu a coisa se erguendo ao longe, no antigo cemitério. A criatura era grande como um poste de rua e tão macabra quanto os bichos de filmes de terror. A mulher logo pensou que talvez fosse uma espécie de obra de arte feita por pessoas aleatórias e que talvez as autoridades ainda não tivessem percebido. Mas é difícil de imaginar que isso seja verdade. Uma coisa daquele tamanho não passaria despercebida. A mulher saiu do carro e olhou diretamente para a coisa, que parecia olhar de volta, com seus longos braços e o corpo praticamente podre e decomposto. De repente, as duas sirenes, no lugar da cabeça, começaram a emitir um som bem alto, seguido por palavras aleatórias. 9, 18, 1, criança, 17, remover perverso. Era uma voz dupla, quase como um zumbido, gritando para ela. Foi então que a coisa se mexeu e começou a descer a colina em direção à mulher. Essa foi a primeira história do Cabeça de Sirene. E ela foi contada justamente pela pessoa que supostamente criou o bicho, o artista Trevor Henderson. Mas pense comigo. Não, pense comigo. E se Trevor for apenas um canal para uma criatura que é muito mais do que uma lenda urbana da internet? E se ele souber de algo que ainda não foi revelado? Desde então, relatos começaram a surgir. Alguns vão me dizer que eram histórias fictícias, mas eu já vivi o bastante para saber que tal afirmação não faz sentido para todos os casos. O Cabeça de Sirene tem cerca de 12 metros de altura, o suficiente para colocar medo até nas pessoas mais céticas. Vista de longe, a criatura parece ser feita de um tipo de metal enferrujado. Mas olhando mais de perto, é possível perceber que a pele é seca e praticamente mumificada. Já os braços são compridos, quanto o restante do corpo. Me fazem pensar se o Cabeça de Sirene e o Slenderman saíram da mesma realidade, deturpada e medonha. Pelo que eu sei,
Existem relatos da criatura com outros tipos de cabeça. Mas não se sabe se é algum tipo de subespécie ou se o próprio cabeça de sirene consegue mudar o formato, dependendo do tipo de caça que ele esteja fazendo. É provável que você fique em apuros se não levar a sério esse monstro. Cuidado. Ele é um predador muito habilidoso que engana suas presas para então matá-las. Só não se sabe como ele se alimenta. As sirenes emitem sons estranhos, como a história da mulher contava. Às vezes, músicas esquisitas são usadas para atrair os curiosos para uma armadilha. Ou mesmo conversas suspeitas, misturadas com números aleatórios e palavras desconexas. Normalmente, tudo isso é emitido em gritos, de forma irritada, o que facilmente pode ser confundido com pessoas discutindo. O mais curioso é que essa criatura não é como aquelas que nunca descansam e que sempre estão atrás de uma presa fácil. O cabeça de sirene tem os seus momentos para dormir, mas mesmo nesse período, ele continua emitindo som. Um ruído conhecido como ruído branco. E embora ele tenha as sirenes acima do pescoço, que são a única parte de metal em todo o corpo apodrecido, existem bocas com dentes tortos e uma língua fina no interior. É possível ver fios pressionados contra a pele, contra aquela pele podre no abdômen, tórax e no pescoço, que estão sempre se contorcendo quando o bicho está agitado. Por conta disso, há quem diga que as sirenes não são naturais. O bicho é quase um estrategista. Para não dar chances às presas, ele é capaz de ficar imóvel por dias, até que uma pobre alma dê de cara com ele. Mas não se engane, não se engane. O bicho sabe muito bem a sua posição, já que ele é capaz de movimentar as sirenes em 360 graus, quase como uma coruja. E por causa de sua altura, não é difícil confundi-lo com uma árvore ou mesmo um poste. Não é à toa que os relatos sempre colocam a criatura em áreas rurais de algumas cidades ou regiões muito arborizadas, onde ele consegue se esconder facilmente. Em outro relato descrito pelo Trevor Henderson, uma pessoa disse que ouviu os sons emitidos pelas sirenes bem antes de alcançarem o topo de uma colina, quando notaram uma coisa estranha ao longe. Deram de cara com a criatura, imóvel, que parecia olhar direto para a pessoa, mesmo não tendo cabeça. Outro relato fala sobre vários moradores de uma região que teriam sido acordados de madrugada com barulhos de sirenes e falas distorcidas, tudo ecoando pelas casas. O que me faz pensar que o cabeça de sirene talvez dê as caras de vez em quando em busca de alimento. Um caminhoneiro experiente nos Estados Unidos
Disse já ter visto muitas coisas estranhas enquanto dirigia. Eu estava dirigindo por uma estrada. O sono era grande e quando isso acontece, os olhos nos pregam peças. É verdade. Não, é verdade. Foi quando eu vi um troço esquisito. Eu não fazia ideia do que era. Que coisa era aquilo, hein? Minha cabeça começou a rodar. É uma construção? Um espantalho? Mas nessa estrada vazia, sem nada, para que um espantalho gigante às margens da rodovia? Aí eu passei direto, mas eu me arrepiei todo. Quando voltei pela mesma rodovia, aquilo era uma coisa, mas ela não estava mais lá. Pelo que Trevor já divulgou, o bicho é mais antigo do que se pode imaginar. De acordo com um relato de junho de 1995, um homem chamado Chad Gaweck foi encontrado nos bosques, perto de um riacho no Arkansas. Chad estava desnorteado e confuso e apresentava ferimentos leves no corpo, como se ele tivesse passado por um caminho complicado na mata. Quando perguntaram o que havia acontecido, meus amigos, eles foram pegos. Aquela coisa enorme os pegou. Eles foram mortos pela criatura. O que era aquilo? O que era aquilo? Tinha uma cabeça de sirene. Imitava vozes. Parecia que tinha um gravador com defeito no corpo. As vozes eram as dos meus amigos e eram minhas também. Por isso eles foram pegos. Só por isso. E por falar em vítimas, os corpos encontrados costumam estar com a cabeça toda machucada, cheia de sangue e com os ouvidos e olhos praticamente estourados. Trevor disse que o cabeça de sirene é uma espécie de entidade sobrenatural, completamente diferente da nossa realidade e que não obedece às nossas leis da física. Não é à toa que ele parece ter uma velocidade e força sobre-humana. Pelo que os relatos dizem, a criatura consegue atingir velocidades absurdas, chegando nas vítimas como num piscar de olhos. Assim como o Slenderman, existem alguns jogos por aí que aproveitaram a fama repentina do cabeça de sirene. Vocês não deveriam jogar, principalmente se estiverem numa casa de campo. E se aparecer uma sirene numa estrada vazia, cuidado, muito cuidado. Pode não ser o carro da polícia ou bombeiro. Muito cuidado.